pergunta de hoje é: de onde veio esse som? Ouça com atenção. E agora eu quero ouvir a resposta. Qual a origem étnica dessa música? Ela tem raízes na cultura indígena, na africana ou na europeia? Eu acho que essa origem dessa música, eu acho que ela é indígena. Eu acho que é pelo som, acho que é tipo um ritual. Eu acredito que seja indígena. E agora? Acho que é uma música clássica, que só pelo som dá pra perceber que são de violinos. Mais europeia, por causa da atividade, pessoal. Dançava mais lento, tem também tipo de som que é música pra dançar agarradinho, junto. Aí tem pessoa que é música europeia. Qual a origem dessa música que a gente vai ouvir agora? Pronto, agora você. Africana, que ela fica mais com um ritmo mais avançado, menos lento. É africana pelos sons, instrumentos que são usados. Vamos lá. E agora, qual a origem dessa música? Isso também é música brasileira? Não, eu acho que não é música brasileira. Por quê? Não tem um ritmo de brasileiro. Tribal, tipo um tema meio africano, ritmo africano, e depois de rock. Tudo isso nós temos no Brasil. Pode ter quem duvide, mas essa é sim uma música brasileira. Uma música que tem como uma das suas principais características a mescla, a mistura de vários ritmos musicais. E no Brasil, como você sabe, não é só com a música que aconteceu essa mistura. Boa parte da nossa cultura e da nossa identidade se formou por meio desses encontros. E é justamente sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Sobre como a cultura brasileira foi se construindo a partir de várias outras culturas. Vamos lá? O que será que está acontecendo nesta escola? Repare bem no que está acontecendo. Mas por que será que essas crianças estão emendando folhas de jornal? O que será que elas pretendem? Bem, para entender o que está acontecendo aqui, nós vamos ter que voltar um pouquinho no tempo para acompanhar a atividade. E então, vamos começar pelo começo? Hoje nós vamos acompanhar uma atividade bem diferente. Uma atividade que vai reunir alunos de 3 escolas diferentes. É por isso que você está vendo esses 3 professores reunidos. Eles estão acertando os detalhes e determinando as datas de conclusão de cada etapa da atividade. A mesma atividade sendo feita por 3 escolas diferentes? Sim, e por que não? Nós bem sabemos que o relacionamento entre as escolas não tem sido muito dinâmico. Às vezes vemos 2 escolas que são vizinhas, separadas apenas por uma rua, mas que mal se relacionam, o que não é nada bom. A troca de experiências entre os alunos e os professores de diferentes estabelecimentos de ensino é sempre bem-vinda. E foi pensando em estimular esse intercâmbio que nós decidimos mostrar essa atividade. Para envolver seus alunos e introduzir a atividade, os professores separaram fotos de brasileiros de etnias branca, indígena e negra. Aqui na nossa sala, nós temos crianças, alunos de cor mais escura, da questão da etnia negra, da raça negra. Nós temos crianças brancas, né? Nós temos também crianças com característica indígena, né? E foi a partir dessa combinação, dessa mistura, dessa diversidade de raças, que deu-se a formação da nossa cultura. E por falar em cultura, quem sabe me dizer o que é cultura? Quem sabe me dizer
alguma manifestação cultural, alguma forma de cultura que conhece? Quem quer me dizer? Carnaval. Festa junina. Professora, brincadeira de roda. Para muita gente, isso aí atrás é apenas uma brincadeira de roda, mas ela é muito mais. Essa brincadeira também é uma manifestação cultural. E usar brincadeiras de roda ou trabalhos de artistas populares da própria região é uma maneira simples e eficiente para se abordar conceitos como manifestações culturais. Porque cultura, como você sabe, está presente em todo lugar. E isso é uma coisa muito importante para você mostrar aos seus alunos. Esse é o professor João Luiz. Boa tarde, né? Vocês lembram que a gente começou a conversar? Veja que ele, assim como a professora Marisete, também levou para a sala de aula fotos de pessoas de diferentes grupos étnicos e também discute com eles sobre as manifestações culturais dessas etnias. O que a gente estudou, como é que era a cultura deles? Antes dos portugueses chegarem? Eles caçavam, pescavam e cantavam. E aqui, são índios ainda? Depois de falar com seus alunos sobre as diferentes manifestações culturais dos negros, brancos e índios, o professor acabou tocando num ponto complexo e delicado. O que vocês acham? Vocês acham que há uma dança mais importante que a outra? Que a dança do índio é mais importante que a dança do negro? Que a dança do branco é mais importante que a do negro? Não. Será mesmo? A dança do balé é mais importante do que a do índio. Por quê? Porque a do balé, você se faz aquele chaqueado, e não, só fica ali rodando. É claro que nós sabemos que não existem grupos étnicos superiores ou inferiores, e nem manifestações culturais mais ou menos importantes. Mas para muitas pessoas, esses conceitos ainda não estão muito claros. E por isso suas opiniões ainda estão cheias de preconceitos e equívocos. As diferenças existem sim, e devem ser respeitadas e valorizadas. Afinal, cada grupo tem a sua maneira de se apropriar da realidade, de entendê-la e de transformá-la em cultura. Para relembrar esse assunto, você pode usar os textos da unidade 3, de Identidade, Sociedade e Cultura, que estão no seu guia de estudos. Mas e as atividades na sala de aula? Vamos ver o que vai acontecer agora? Na reunião de planejamento, os professores fizeram uma divisão para o estudo das etnias. Esses alunos vão investigar as manifestações culturais de grupos étnicos brancos. Como a escola fica no estado do Pará, a professora concentrou a pesquisa nas manifestações culturais dos portugueses, já que eles exerceram uma significativa influência sobre a região. Esta outra escola se encarregou de pesquisar as diversidades culturais dos negros. Essas personagens, essas pessoas que a gente encontrou aí na pesquisa. E esta terceira classe ficou incumbida de estudar a cultura indígena. Então, já que agora todos terminaram de ler o texto, eu vou entregar esse material que nós preparamos para vocês preencherem. Na folha foram destacados alguns itens importantes para se abordar a questão cultural, como a dança, a comida e a religião de cada etnia pesquisada, fazendo uma espécie de resumo, uma síntese das informações que eles conseguiram levantar. Etnia pesquisada: branco, costumes, música, comida. É peixe, bacalhau, arroz, batata. Então, nós fizemos uma pesquisa sobre os índios, né? Todo mundo pesquisou, não foi isso? E o que é que nós descobrimos sobre a alimentação dos índios? O que é que eles comem? Gente, agora vamos relembrar
lembrar um pouquinho do que nós pesquisamos sobre a cultura dos negros? A gente esteve pesquisando no livro e chegou a uma conclusão que o carimbó é assim, uma coisa mais nossa, assim, uma coisa mais típica, né? Como você viu, cada escola pesquisou uma etnia. E assim os alunos se aprofundaram nas diferentes manifestações culturais. Mas e agora? Aonde será que essa atividade vai chegar? Como será que essas crianças todas vão se reunir e trocar as informações pesquisadas? Pois é justamente isso que a gente confere a seguir. Existem manifestações culturais próprias de cada etnia. Veja, por exemplo, o futebol. Quando o futebol chegou da Inglaterra, apenas os brancos poderiam jogar futebol. E hoje em dia, será que apenas os brancos, são só os brancos que jogam bola? O negro também joga futebol. O que a professora está dizendo para seus alunos é que atualmente no Brasil, as manifestações culturais não estão mais restritas a determinados grupos étnicos. Apesar de algumas delas conservarem algumas especificidades, como o candomblé, por exemplo, o que mais se vê por aí é uma troca de culturas. Uma mistura dinâmica que gerou o nascimento do que chamamos de cultura brasileira. Se nós tentássemos mostrar essa manifestação cultural, que foi a etnia que nós estudamos, que foi a etnia da raça branca, alguém dá alguma sugestão? Diga, Juan. Um campeonato de futebol, uma peça de teatro, que mais? Uma festa, um show de dança. Acham essa ideia legal? O que vocês acham? É claro que a escolha da dança para mostrar a cultura de cada grupo étnico não foi uma opção aleatória. A dança, como bem sabemos, está presente no dia a dia da criança desde bem antes de sua vinda à escola. Mas como será que as crianças vão montar esse show de danças étnicas? Vamos conferir? Depois de ensaiarem por alguns dias, as crianças das 3 escolas se reuniram para o grande show. Bom, gente, vamos receber com muito carinho os alunos da professora Marla de Jutuba, os alunos do professor João Luiz de Cotijuba. Havia uma euforia no ar, uma confraternização entre as crianças. Afinal, não era sempre que as escolas promoviam eventos em conjunto. Antes de nós começarmos as nossas apresentações, é importante lembrar o porquê que nós estamos aqui. Nós estudamos as manifestações culturais de 3 importantes grupos étnicos, o branco, o negro e o índio. E chegamos a uma importante conclusão, que nenhum é mais importante que o outro. E é um pouquinho disso tudo que nós vamos assistir agora, ok? As crianças que estudaram as manifestações culturais dos grupos europeus optaram pela quadrilha, uma dança de salão de origem francesa, alegre e divertida, que hoje, no Brasil, é sinônimo de festa junina. Já a sala que estudou a cultura africana optou por mostrar um show de carimbó. Moreninha da cor de canela, saia da janela e venha requebrar. Moreninha da cor de canela, saia da janela e venha requebrar. É carimbó essa dança breja. Por fim, encerrando o evento, as crianças mostraram uma dança típica dos índios brasileiros. Todos nós sabemos que, diante das diferenças culturais, existem muitos preconceitos no Brasil. Mas também uma coisa ninguém pode negar. Depois de pesquisar sobre as diferentes etnias, essas crianças certamente vão olhar com outros olhos, não só a sua cultura, como também a de outros grupos. As diferenças existem, e isso ninguém pretende negar. Pelo contrário, as diferenças culturais devem ser valorizadas e, principalmente, respeitadas. Mas não pense você que essa atividade se esgota por aqui. Dinâmica, ela também pode ser usada para se trabalhar os conteúdos de matemática. Como? Vamos ver por outro ângulo? E o que tal se nós marcássemos um lugar para fazer nossa apresentação como se fosse um palco, hein? Não ficaria mais bonito? Ficaria. Senhora, onde nós vamos colocar o palco? O que vocês acham do nosso palco ir? Aqui onde está a Camila, desse outro lado aqui onde está o Raimundo, e avançar um pouco mais para frente, onde está
A Edilena, será que daria para a nossa apresentação? Assim, em cima da linha. Isso, vamos na linha mesmo. Acho que ficou de bom tamanho. Mas quanto será que mede nosso palco? Quantos metros quadrados tem nosso palco? Alguém sabe me responder? 6 metros. Em vez de simplesmente ficar falando sobre metro quadrado, a professora preferiu fazer com que seus alunos visualizassem, concretizassem essa medida. Para isso, ela distribuiu várias folhas de jornais para as crianças. Com réguas, tesouras e cola, eles cortaram e emendaram os jornais. Na sequência, a professora disse para seus alunos que para determinar a área daquele palco, era só dispor as várias folhas de 1 metro quadrado cada. E depois contar quantas foram utilizadas. 18, 19, 20. Muito bem. Se cada jornal mede 1 metro quadrado, e se nosso palco deu para colocar 20 jornais, quanto mede nosso palco? Diga, Raimundo. 20 metros quadrados. 20 metros quadrados. Mas me responda uma coisa. Será que nós precisamos contar jornal por jornal para saber quanto mede nosso palco? O que vocês acham? Não, professora. Se aqui tem 5 jornais e lá tem 4, multiplica 5 vezes 4 e vai dar 20. Um detalhe bastante interessante nessa atividade foi o fato da professora ter usado folhas de jornais emendadas para representar 1 metro quadrado. Esse é um detalhe que vale a pena ver de novo. Observe que ao emendarem as folhas de jornal, os alunos conseguem perceber com clareza a representação de 1 metro quadrado. E aí, gostou da atividade? É ou não é uma boa maneira para se trabalhar o conceito de área? Você também pode usar esse mesmo princípio e desenvolver ainda mais a atividade. Os seus alunos podem, por exemplo, calcular o número de azulejos que são necessários para revestir uma determinada parede, ou o tanto de assoalho que se deve ter para cobrir o chão da sala de aula. As opções não param por aí, só depende de você. E para não ficar nenhuma dúvida para trás, confira com a gente a revisão que vem a seguir. Antes de começar a atividade, os 3 professores se reuniram e fizeram um planejamento, determinando prazos e etapas. Na segunda etapa, a professora mostrou para os alunos fotos de pessoas de diferentes grupos étnicos e começou a trabalhar com o conceito de cultura. Em seguida, cada sala começou a pesquisar as manifestações culturais de diferentes grupos étnicos. Depois das pesquisas, cada sala preencheu um papel que fazia uma espécie de resumo das informações levantadas. Por fim, os alunos das 3 escolas se reuniram e mostraram danças típicas de cada uma das etnias pesquisadas. Olá, tudo bem? Você deve estar estranhando, mas é que hoje eu resolvi mostrar os meus dotes artísticos. Há dias que eu estava pensando nessa pintura, elaborando, burilando detalhe por detalhe. Agora só faltam alguns pequenos retoques. Aquela pintura. Acho que ao fundo é uma floresta, com um barco chegando, tipo assim. Eu já vejo uma cabaninha ali do lado, né? Bom, pra mim significa o ribeirinho, a paisagem, né? Você viu que curioso? Não apareceram 2 pessoas sequer que dissessem a mesma coisa. Cada uma viu coisas completamente diferentes aqui. E que fica entre a gente. Nada do que eles disseram tem a ver com o que eu quis passar. Mas pelo menos uma coisa que eles falaram tem tudo a ver. Com o quê? Ora, com a atividade que a gente acompanha a partir de agora. Dá só uma olhada. Lembra da festa junina? O que tem de gostoso na nossa festa junina? Para desenvolver esta atividade,
a professora resolveu explorar ainda mais o tema etnias, manifestações culturais. Só que agora para abordar os conteúdos de linguagens e códigos. Então, diante de todas as figuras que nós vimos, de todas essas manifestações que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou entregar um papel para cada um de vocês. Cada um de vocês vai escolher uma manifestação cultural, tá? E vão desenhar. Alguém tem alguma dúvida? Não! Eu não sei desenhar. Você não sabe desenhar, Anderson? Mas desenhar não é difícil. Olhem aqui. Olha aqui que eu desenhei para vocês. O que foi que eu desenhei para vocês? Uma linha? Uma reta? Só que o que eu desenhei para vocês foi uma estrada, gente. Só que a minha estrada, ela não tem detalhes. Aqueles detalhes que tem nas estradas, com casas, árvores. A minha estrada sim. Sabe o que significa isso? Liberdade de criação. Cada um vai desenhar como viu o desenho. Eu vi que a minha estrada é assim. O Anderson vai olhar e vai desenhar do jeito que ele achar que deve desenhar. Do jeito que ele viu. Com a liberdade que a professora lhes deu, os alunos soltaram sua criatividade para valer. Observe que os desenhos abordam os mais variados tipos de manifestações culturais e que a sala está realmente empenhada na atividade. Diana, mostra para os seus colegas o que você desenhou. Qual foi a manifestação que você escolheu? Festa junina. O que você desenhou para representar essa manifestação? Bandeirinha. Gente dançando quadrilha, fogueira, balão. Brasil jogando com o Vasco. Brasil jogando com o Vasco. Olha só o desenho do Raimundo. Tá bonito? Ah! Depois que os alunos falaram sobre seus desenhos, a professora lhes explica o próximo passo da atividade. Colagem é um trabalho mais ou menos assim. A minha, eu peguei várias figuras recortadas de revista. A minha foi feita disso, de recorte de revista. A de vocês irá ser feita com o desenho que vocês acabaram de fazer. Os alunos entenderam direitinho o que era uma colagem, tanto que logo começaram a executá-la. Mas observe que há um certo conflito entre eles. Isso porque a professora resolveu não interferir e deixou que eles mesmos decidissem quais desenhos iriam para a colagem. Mas não pense que isso é ruim. Pelo contrário, é muito saudável, pois mostra que as crianças estão lutando pelo que acham certo, ao mesmo tempo em que tem que seguir o que a maioria decide. Tomar decisões em grupo não é nada simples. Nesse sentido, a atividade é exemplar. É, pois ao fazer a colagem em grupo, os alunos estão tomando decisões. Ficou bonita a nossa colagem? Ficou! Pamela, olhando para essa colagem, o que você acha? É o mesmo desenho que nós fizemos ainda agora? Não. Não? Por que não é? O que você acha dessa colagem? Bonito, interessante e diferente daquele que nós fizemos. Então isso quer dizer uma coisa, que toda aquela explicação que vocês me deram antes do desenho de vocês não vale mais. Certo ou errado? Se nós fizermos um novo desenho, esse nosso desenho ganhou um novo significado. Tá? Como essa nossa colagem. E se uma outra pessoa entrar na nossa sala e olhar essa nossa colagem, o que ela vai pensar? O que ela vai sentir? Ela vai pensar que é um quadro bem bonito, assim, as pessoas olhando, vendo, olha que lindo. Vamos pensar, olha para esse desenho, o que vocês acham desse desenho? O que vocês podem ver? Aí vocês vão colocar... Depois de envolver seus alunos sobre os vários significados que a colagem pode ter, a professora pede que eles traduzam aquele desenho, que eles escrevam um texto dizendo o que é que eles acham daquela colagem. O que será que eles estão escrevendo? Quais serão as opiniões dessas crianças sobre essa colagem de desenhos? Eu achei muito interessante, muito bonito, interessante. Tem pessoas dançando quadrilha, tem gente jogando.
Hoje o nosso trabalho foi legal, o meu trabalho foi da festa junina, que fizemos uma colagem sobre manifestação cultural. Você viu quantas opiniões diferentes? Nem parece que elas estavam descrevendo o mesmo desenho. Mas e agora? Como será que a professora vai trabalhar com essa diversidade de interpretações? Viram, criança, que interessante? Cada um de vocês, olhando para a colagem, olhando para a nossa colagem que nós acabamos de fazer, cada um deu uma opinião diferente. Quem é que está certo? Quem é que está errado? Ou será que estão todos certos ou será que estão todos errados? Porque, na verdade, todos nós estamos certos. Porque cada um de nós olhou para o desenho, interpretou de uma forma e deu a sua opinião da maneira que interpretou o desenho. Ou seja, de acordo com a sua própria experiência e de acordo com a sua própria história. E é isso que nós queremos e todos estão de parabéns. E já que todo mundo estava certo, então eu preciso me desculpar. Eu falei que interpretaram o meu quadro de maneira errada. Mas pelo visto, o único errado por aqui era eu mesmo. Agora tem uma coisa. No fundo, sabe o que eu realmente quis dizer com essa pintura? Nada, absolutamente nada. A minha ideia era simplesmente retratar o nada. Será que alguém um dia vai descobrir isso? Bom, deixa pra lá, porque agora é hora de nós revermos passo a passo a atividade. Para começar a atividade, fale com seus alunos sobre liberdade de criação, mostrando que todos são capazes de fazer desenhos. Depois, peça para os alunos fazerem uma grande colagem a partir dos seus desenhos individuais. Na sequência, as crianças devem escrever um texto para explicar o que a colagem queria dizer. Por fim, jogue com as diferentes opiniões das crianças para concluir que todos estão certos, pois interpretaram a colagem a partir da sua própria experiência. No programa de hoje, nós acompanhamos o trabalho de 3 professores que planejaram juntos uma mesma atividade que acabou servindo como ponte para a integração dos alunos de 3 escolas. Uma prática que envolveu não só os alunos, mas também os professores e que deve ser constantemente incentivada. A integração entre escolas é importante, porque além de proporcionar aos alunos uma maior interação social, dá também ao professor a oportunidade de trocar informações com seus colegas, discutir práticas pedagógicas e refletir sobre os rumos da educação. Ações que podem, sem dúvida alguma, contribuir para a garantia de um padrão mínimo de qualidade para a educação pública em nosso país. Isso dá muito o que pensar, não é verdade? Por hoje é só, mas a gente ainda se vê. Tchau e até a próxima. Problemas todo lugar tem. Esta cidade, por exemplo, quer ver só? Problemas, problemas e mais problemas. Pois é, minha gente, muitos são os problemas e poucas as soluções. Vejam só, é o lixo nas ruas, é o problema de moradia,
área, é o problema de transporte, de saúde pública. E aquele velho discurso de que o povo é que é responsável por isso, é que a população tem que resolver os problemas. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Isso compete ao poder público, aos políticos que vocês elegem. Mas só que tem um detalhe, esses problemas continuam porque vocês nunca tiveram um candidato assim como eu. Vote em mim e não tenha mais problemas, minha gente. Você acha que só os políticos resolvem os problemas? Em minha opinião, eles são os que menos resolvem. Não, porque eu acho que para resolver os problemas da comunidade, em primeiro lugar, a própria comunidade tem que se ajudar, né? Eu acho que ele ajuda a resolver os problemas, mas precisa também da ajuda da população. Eu acho que a união faz a força. Ainda bem que eles não concordaram com o que eu falei, porque aquilo tudo, você sabe, é o oposto do que nós pensamos e queremos. Você pode estar estranhando isso aqui tudo, mas logo, logo você vai entender. Porque problemas e responsabilidades são um tema central da atividade que a gente vai acompanhar a partir de agora. Vamos lá? É que nosso posto aqui não tem Não tem uma urgência, né? Não, o problema do ônibus é esse, aqui tem isso diretamente com o Vero Pena, para outro lugar não tem. Como você está vendo, as crianças estão entrevistando os moradores para saber dos problemas da localidade. Mas por que será que elas estão fazendo isso? Bem, para saber de verdade o que está por trás dessas entrevistas, só voltando no tempo mesmo. E então, vamos começar pelo começo? Para começar a atividade, a professora Gisele está levantando os principais problemas do espaço da escola. Mas a sua investigação não se limita apenas a constatar os problemas. Oi, boa tarde. Eu estou fazendo uma pesquisa. Eu gostaria de saber se você vê algum problema aqui na escola. Eu acho que precisa ter mais conservação dos espaços da escola. Ela também levou em conta as opiniões, tanto dos pais quanto dos alunos, personagens fundamentais desse espaço geográfico, a escola. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Eu estou fazendo uma pesquisa e eu gostaria de saber de você algum problema que você vê aqui na escola. Eu gosto muito da escola, né? Mas eu acho que teria que ter uma limpeza aqui na frente. Limpeza na frente da escola. Muito bem. E você? Você vê algum problema aqui na escola? O que está faltando? Uma piscina para a gente fazer natação, mais brinquedos para a gente brincar na hora do recreio. Depois de colher vários depoimentos, a professora Gisele fez um inventário dos problemas da escola. Pronto, gente. Aqui estão os problemas que os pais e vocês apontaram na nossa escola. Agora me diga uma coisa. Será que nós temos como resolver esses problemas todos aí? Sim. Os pais reclamaram muito disso, que falta mais atividade esportiva. O que vocês acham? Será que nós temos como resolver esse problema? Sim. O que nós poderíamos fazer? Eu acho que nós poderíamos formar vários campeonatos. Vários campeonatos. Mas campeonatos de quê? O que você mais gosta? Qual esporte que você mais gosta? Futebol. Futebol. O que mais? Basquete. Basquete. Repare que a professora, aos poucos, vai envolvendo os alunos, fazendo com que eles pensem em soluções que se coloquem como agentes, como corresponsáveis pela melhoria da organização do espaço escolar. Mas, gente, é só na escola que existem esses problemas? Que tipo de problemas existem na nossa comunidade? Muito lixo jogado na rua, bueiro entupido, canal sujo, falta de assistência médica, falta de água, falta muito ar puro, falta de luz, falta de água. Então, gente, o que nós podemos fazer para descobrir esses problemas? O que vocês acham?
A gente pode entrevistar as pessoas. Quem nós podemos entrevistar? As pessoas da cidade, as professoras da escola, a enfermeira do posto de saúde. Agora podemos perceber que desde o início a professora Gisele já tinha um objetivo claro ao iniciar a atividade: investigar junto com os alunos os problemas da comunidade a partir de observações e entrevistas. É claro que ela poderia simplesmente chegar e falar isso para a classe, mas não. Ela preferiu envolver os alunos aos poucos para, com isso, transformá-los em coautores da atividade. Assim, as crianças deixaram de ser meros espectadores para se transformarem em agentes, em parceiros da atividade. Ponto para a professora, pois agindo assim, ela desenvolveu com seus alunos não só o espírito de investigação, como também a ideia de que para resolver os problemas é preciso, antes de mais nada, conhecê-los a fundo. Eu vou colocar aqui uma espécie de roteiro, tá? Como é que nós vamos organizar essa nossa entrevista? Eu vou colocar aqui os problemas da nossa localidade. Então, um dos problemas apontados foi o lixo. O que nós vamos perguntar para as pessoas na rua? Se o lixo é recolhido todos os dias. Observe que a professora não determina todas as perguntas, e muito menos o roteiro de observação pré-definido. Em vez disso, ela preferiu apenas listar, de maneira mais genérica, alguns dos temas que deverão ser abordados. Agindo assim, a professora permite que os alunos tenham liberdade para criar e decidir a melhor maneira de desenvolver o trabalho. Outro aspecto que me chamou mais a atenção nessa atividade foi o fato da professora ter pedido para seus alunos levantarem os mesmos problemas da comunidade, só que por dois caminhos diferentes, o da observação e o da entrevista. O que vai ampliar a percepção das crianças sobre os problemas pesquisados. Quando saíram a campo, as crianças não perderam tempo. Elas investigaram o lixo, as praças públicas, visitaram o posto de saúde, a creche e até o campo de futebol eles foram conferir. Com muita seriedade, fizeram um excelente levantamento. Boa tarde. Uma pesquisa aqui, como é que um bairro fica o colégio. Como é o lixo aqui? O lixo que às vezes o morador também tem que recuperar com a campanha, né? Tem ônibus para todas as unidades. Então, o problema do ônibus é esse, aqui tem isso diretamente com o Vero Pena, para outro lugar não tem. Isso faltava outros vinham para vir para entroncamento, qualquer outro bairro que só tem até no Vero Pena. Se você vai ao posto, você é bem recebida? Às 2 horas da madrugada, aí esse posto aí, pegar a ficha para ela. Peguei para tarde, agora à tarde quando eu fui a doutora não veio. É que nosso posto aqui não tem Não tem uma urgência, né? Que nós precisamos disso, né? Eu acho pior o problema do bairro. Bom, não, o pior problema aqui que ocorre é em relação ao lixo, sabe? Porque tem pessoas que não foram educadas ainda para colocar o lixo no local certo, na hora certa, certo? Tem pessoas que colocam lixo depois que o carro coletor passa, tem pessoas que colocam antes, o cachorro vem, fura o saco, essas coisas, né? Mas as crianças não se limitaram em ouvir só as opiniões dos moradores. Elas também queriam saber o que é que as autoridades municipais, como o prefeito e os vereadores, tinham a dizer sobre os problemas da cidade. Boa tarde, meu nome é Guilherme. Eu gostaria de saber por causa do lixo. Bom, esse problema da falta de coleta de lixo é um problema realmente que tem afetado a nossa comunidade aqui. Ou seja, por ser uma comunidade nova, a Prefeitura de Belém ela tem procurado atender diversos bairros. E aqui o atendimento ainda está um pouco precário, porque precisa aumentar um investimento maior de atendimento de carros, de lixo na comunidade. Você reparou que as pessoas veem os problemas de jeitos diferentes? Você não acha que esse é um detalhe que vale a pena ver de novo? Não, o pior problema aqui que ocorre é em relação ao lixo, sabe? Porque tem pessoas que não foram
educado ainda para colocar o lixo no local certo, na hora certa, certo? Tem pessoas que colocam o lixo depois que o carro coletor passa, tem pessoas que colocam antes, o cachorro vem, fura o saco, essas coisas, né? Por ser uma comunidade nova, a Prefeitura de Belém ela tem procurado atender diversos bairros. E aqui o atendimento ainda está um pouco precário, porque precisa aumentar um investimento maior de atendimento de carros, de lixo na comunidade. Pode parecer estranho, mas isso não é difícil de entender. Afinal, cada pessoa enxerga a cidade a partir do seu ponto de vista, da sua realidade, das suas necessidades. Não sei se você já observou, mas a professora está usando a atividade para fazer com que seus alunos percebam que a responsabilidade pelos problemas de uma comunidade está ligada ao papel que cada pessoa ocupa. Mas como será que ela vai fazer os seus alunos entenderem isso? Vamos conferir? Gente, vamos aos problemas, tá? Apontado por vocês. E vamos falar sobre o levantamento que vocês fizeram na rua. Qual o primeiro problema que as pessoas falaram para vocês? O lixo. O lixo. Vocês observaram alguma coisa sobre o lixo? Eu vi lixo no mato, canal sujo, bueiro entupido, calçada quebrada. O que as pessoas responderam para vocês sobre esse problema aí, o lixo? Eu disse que elas falaram que as pessoas não colaboram muito e o carro do lixo passa de três dias na semana só. Depois de terminarem o trabalho de campo, os alunos voltaram à sala de aula e, juntos com a professora, fizeram uma lista destacando os problemas levantados junto à comunidade. Bom, gente, o levantamento ficou muito bom, tá? Vocês estão de parabéns. Agora nós vamos discutir de quem é a responsabilidade. Vamos discutir a responsabilidade de cada um diante desses problemas, tá bom? Responsabilidade. De quem vocês acham que esse problema lixo, de quem vocês acham que é a responsabilidade? Moradores. Será que é só dos moradores a responsabilidade? Não. De quem mais? O prefeito também. Porque ele não recolhe lixo todos os dias, passa 3, 4 dias para recolher o lixo. Da gente e do prefeito ao mesmo tempo. Porque a gente não colabora. Que eles jogam na rua, não tá nem vendo. E o prefeito porque não manda, não dá ordem pro carro de buscar. Porque a gente não colabora, joga por aí, não deixa na frente da casa, deixa ele levar. Aí fica tudo sujo, canais sujos, bueiro entupido. Se a responsabilidade é de cada um de nós, é coletiva de todos nós. E também individual, porque temos que fazer a nossa parte, não é isso? Então ela é individual. Ah, agora está ficando claro aonde a professora queria chegar. Ao elaborar a atividade, ela não pretendia apenas fazer um simples levantamento dos problemas da localidade. Sua verdadeira intenção era fazer com que seus alunos percebessem que todos, de alguma forma, são responsáveis pelos problemas de sua localidade. Em resumo, a professora quer que seus alunos percebam que o conhecimento dos problemas da localidade não deve se limitar às denúncias, mas sim a uma ação responsável e consciente. Assumir responsabilidades, tomar consciência de que todos somos responsáveis pelo que acontece à nossa volta. Se as crianças conseguirem compreender o significado desse comportamento, certamente teremos dado um grande passo na formação de futuros cidadãos. Cidadãos responsáveis e atuantes. Sem dúvida a gente acabou de presenciar uma excelente atividade. Uma atividade tão boa que também pode ser explorada com os conteúdos de linguagens e códigos. Vamos ver por outro ângulo? Dando sequência à atividade, a professora pediu que seus alunos escrevessem cartas para crianças de outras escolas, falando sobre os problemas que encontraram e sobre as soluções que poderão ser adotadas. No dia 25 de abril eu fui fazer uma atividade. Também fiz algumas perguntas. Meu assunto era sobre o lixo, transporte, água, luz elétrica e saúde. Saudações, caro vereador. Ontem eu descobri que as pessoas não colaboram com a limpeza da nossa cidade. Estou escrevendo esta carta para lhe avisar os problemas aqui na minha comunidade.
Eu, como moradora, fiquei muito triste. Por favor, não jogue lixo na nossa cidade, vamos mantê-la limpa. Vamos jogar o lixo no lixo. Proponho uma campanha com os moradores. Ah, um detalhe que eu já ia esquecendo. Se a sua escola fica na zona rural, você pode pedir para os seus alunos escreverem para uma escola da cidade. E se a sua escola for na cidade, peça para que eles enviem cartas para uma escola rural. Se você quiser explorar ainda mais a atividade, você também pode pedir para as crianças escreverem cartas para a prefeitura ou para a Câmara dos Vereadores, narrando o que descobriram e as soluções propostas. Bem, a atividade chegou ao fim, mas agora, para que não fique nada para trás, acompanhe com a gente o passo a passo de todas as suas etapas. Para preparar a atividade, a professora fez um levantamento sobre os principais problemas da sua escola. Na segunda etapa, a professora mostrou o resultado do seu levantamento para os alunos e discutiu com eles sobre esses problemas. Em seguida, a professora propôs à sala que eles fizessem com a sua cidade o mesmo que ela fez com a escola, um levantamento dos principais problemas. Os grupos, então, saíram às ruas para observarem e anotarem os problemas de sua localidade. Por fim, os alunos listaram os principais problemas levantados e, juntos com a professora, determinaram as responsabilidades para cada problema. Como você deve lembrar, um dos problemas da comunidade apontado pela investigação das crianças diz respeito ao reduzido número de ônibus. Aí um amigo meu, que mora em uma cidade aqui ao lado, disse que isso é simples e que ele tem o número exato de ônibus necessário para atender a população. Só que ele não me deu esse número de mão beijada, não. Espirituoso, ele preferiu me dar essa resposta com uma pergunta. Será que você pode me ajudar? É o seguinte, ele falou que o triplo do número de ônibus da cidade dele, mais 2 ônibus, é igual ao dobro do número de ônibus da cidade dele, mais 8 ônibus. Afinal, quantos ônibus tem na cidade do meu amigo? E você, conseguiu matar a charada? Essa charada, na verdade, é uma equação com uma incógnita, matemática pura, justamente o tema da nossa próxima atividade. Vamos assistir com bastante atenção e quem sabe a gente consegue achar a solução. Vamos lá? Para esta atividade, a professora separou uma balança de 2 pratos e 10 pacotes com pesos variados. Veja, são 4 pacotes de 100 gramas, 2 de 200 e 1 de 400 gramas. Nos outros 3 pacotes restantes, a professora escondeu o peso da embalagem com uma fita crepe e escreveu a letra X sobre eles. O peso desses pacotes é a incógnita. E na atividade, os alunos vão justamente tentar descobrir o valor dessa incógnita. Não sei se você se lembra, mas essa não é a primeira vez que a gente utiliza uma balança nas nossas atividades. No primeiro módulo, também fizemos uma atividade com esse instrumento. Agora, vamos fazer mais uma. Portanto, fique de olho nas balanças, um instrumento que na sala de aula pode se transformar num grande aliado pedagógico. Antes dos alunos chegarem, a professora preparou a sala. O objetivo dela era surpreender mesmo as crianças, despertando-lhes a atenção para a atividade. Vamos fazer uma brincadeira. A brincadeira é colocar a balança em equilíbrio. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar o nosso material escolar. Vamos lá, quem consegue equilibrar a balança? Os alunos ficaram mesmo encantados com a balança e os pesos. E a professora, sem perder tempo, propôs uma brincadeira que tem como essência o princípio da igualdade. Usando seus materiais escolares como pesos, os alunos devem manter os pratos da balança em equilíbrio.
Você reparou como os alunos ficaram animados com a balança? E a professora, então? Você viu que ela habilmente deixou seus alunos brincando com a balança? E aprender brincando, como você viu no Guia de Estudos de Psicologia da Unidade 2, só valoriza as atividades pedagógicas, além de estreitar a relação entre professor e alunos. Na próxima etapa, a professora distribuiu os pacotes pelos 2 pratos da balança. Ela disse aos seus alunos que vai fazer a mesma coisa que eles fizeram com o material escolar. Ou seja, vai manter os 2 pratos em equilíbrio. Então vamos lá, gente. Edson, vamos tentar tirar os pesos, mas mantém em equilíbrio a balança. Vamos lá. Depois de mostrar para os alunos o peso de cada pacote, a professora pede que eles tirem os pesos da balança, mantendo os pratos sempre em equilíbrio. As crianças não tiveram muitas dificuldades para fazer o que a professora pediu. E isso se deve muito à brincadeira que elas já haviam feito usando material escolar. Observe que elas vão tirando os pacotes e mantendo o equilíbrio dos pratos. Vocês estão de parabéns, a balança ficou em equilíbrio o tempo todo. Agora, aqui desse lado eu tenho 400 gramas e eu quero saber desse outro lado quanto eu tenho? 400 gramas. Muito bem, por que eu tenho aqui nesse lado eu tenho 400 gramas? A balança não está em equilíbrio? Está em equilíbrio, então por isso que eu tenho desse lado 400 gramas. Essa incógnita os alunos não tiveram muita dificuldade para descobrir, não é mesmo? Mas essa atividade me deu uma ideia de como matar a charada dos ônibus. Olha só. Essas 3 pedrinhas representam o triplo de ônibus da cidade do seu amigo, mais 2 ônibus. E aqui, o dobro de ônibus da cidade dele, mais 8 ônibus. Agora, eu faço como os alunos da professora Gisele. Tiro 2 ônibus de cada lado e depois tiro 2 pedrinhas de cada lado. Veja só, sobrou uma pedrinha neste prato e 6 ônibus neste outro. E matei a charada. É isso mesmo, pois aqui está a pedra, que é o X, a incógnita do problema, e aqui sobraram 6 ônibus. Então na cidade do meu amigo tem 6 ônibus. Vamos conferir se o resultado da charada está correto? X é a incógnita do problema. Corresponde a 6 ônibus. X igual a 6, substituindo o valor da incógnita. Nessa igualdade, 3 vezes x mais 2 igual a 2 vezes x mais 8, encontramos 3 vezes 6 mais 2 igual a 2 vezes 6 mais 8. Logo, 20 igual a 20. Veja que a situação de equilíbrio se manteve. Que tal a gente rever agora, passo a passo, todas as etapas da atividade? Para começar, separe uma balança de 2 pratos e vários pacotes. Alguns com pesos conhecidos, outros não. Depois, deixe seus alunos descobrirem a balança. Proponha uma brincadeira que tenha como objetivo o princípio da igualdade. Por fim, peça para as crianças tirarem os pacotes dos pratos da balança, que deve se manter em equilíbrio, até chegarem ao valor da incógnita X. E então, gostou do nosso programa de hoje? Tenho certeza que você aprendeu muitas dicas que vão ajudá-lo e muito em sala de aula. Mas eu queria mesmo era falar um pouco da primeira atividade que a gente apresentou. Lembra? Primeiro as crianças foram atrás dos problemas da sua localidade, investigando, pesquisando, conversando com as pessoas. E só depois desse levantamento é que elas partiram em busca das soluções. Quer dizer, para mudar, para melhorar a sua comunidade, para que ela ficasse do jeito que eles queriam, os alunos primeiro procuraram conhecê-la a fundo. E isso é uma coisa que você também pode fazer com a sua escola. Pode e deve, pois é você quem vai dar uma cara, uma identidade para a sua escola. Isso dá o que pensar, não é verdade? Mais uma vez, nunca é demais lembrar.
O sucesso de qualquer projeto depende da participação e do compromisso dos interessados. E o interesse por uma educação de qualidade é o que todos nós queremos, não é mesmo? Bem, por hoje é só, mas a gente ainda se vê. Até a próxima. Tchau.